Governo Trump tem notícias bastante negativas nessa sexta e nesse sábado. Com a notícia, por exemplo, que o Congresso rejeita sua mudança de proposta tributária para rebaixamento dos impostos e corte dos gastos públicos, a agência Moody's, que classifica os países de acordo com a nota, com a sua credibilidade em honrar os seus compromissos, rebaixando a nota dos Estados Unidos de AAA para uma nota inferior a A1, e também a notícia que a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita a ideia que os americanos possam deportar os venezuelanos baseado numa lei de agentes estrangeiros lá do século XVIII. O governo Trump alega que há motivações políticas por trás dessas decisões. Enquanto isso, nós temos também o encontro entre Ucrânia e Rússia, rendendo, segundo a Rússia, bons frutos, mas com o Peskov garantindo que talvez ainda não seja a hora de um encontro entre Zelensky e Putin, e garantindo que, antes de qualquer coisa, mediações devem acontecer entre os dois países, garantindo a troca de prisioneiros. O próprio governo Trump alega que, aparentemente, o Putin está muito disposto a fazer um processo de paz e que ele quer negociar presencialmente com o governo russo, mas vai lembrar que a Rússia, inclusive, fez ameaças à Ucrânia, colocando que se a Ucrânia não aceitar, num futuro recente, ceder os 4 territórios, Kherson, Lugansk, Donetsk e Zaporizhia, a Rússia pode até ter que tomar 6 territórios dos ucranianos. Será, pessoal, que de fato vai rolar? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Brasil, que tem o menor número de nascimento dos últimos 50 anos, com a demanda do IBGE, a classificação pesquisa do IBGE dando conta que a população brasileira deve começar a encolher a partir de 2042. Quais serão as consequências disso, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, parceiraça aqui do canal, tá oferecendo para você uma mega promoção que vai agora até o dia 31 de maio, então corre, galera, porque tá acabando. Que se você utilizar o cupom Ricardo40Fonte, você tem a condição exclusiva, tá? Eles nunca fizeram isso. Até 2% de cashback na sua compra de dólares. Então, por exemplo, você vai lá, comprou os seus $100, que lembrando, a Nômade já oferece as melhores taxas do mercado, hein? A Nômade é super simples, galera, é tudo online, tá? Você faz o seu registro online, não tem taxa de abertura, taxa de manutenção, taxa de custódia, taxa de nada, tá? Então você faz lá a sua abertura super simples, super democrático, você vai ali dolarizando parte das suas posições, que geralmente não sou nenhum recomendador aqui de investimentos, mas é interessante ter uma moeda um pouco mais forte do que o real, porque ao longo da história o dólar ele se provou mais confiável, vamos colocar assim, que a própria moeda brasileira. Então você vai diversificando suas posições e ainda ganha cashback, 2% em troca dos seus investimentos. Limitado, claro, a $40, tá? Eu, por exemplo, que vou fazer uma viagem ao exterior no segundo semestre, já estou comprando e aproveitando essa queda do preço, de novo, não é uma recomendação de investimentos, né? Mas é o que eu aproveito, queda do dólar para montar minhas posições, porque você pode usar a Nômade em mais de 180 países. Galera, é super simples, cartão físico, cartão digital e ainda a possibilidade de usando o cartão de crédito, que é o que eu uso, o Nômade Explorer, além dos 2% de cashback na compra de dólares, você ainda ganha cashback por usar o cartão Nômade e vários outros benefícios, como pontos que não expiram, acesso ao Nômade Lounge, dentre outros benefícios sensacionais que a Nômade e a Visa te oferecem. Então, pessoal, código Ricardo40Fonte, link na descrição e abre sua conta na Nômade. Eu só recomendo o que eu uso e a Nômade faz parte de fato do meu dia a dia. Belezinha, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve algumas decisões muito ruins para o governo Trump. A primeira eu analisei com vocês ontem, que o Congresso americano, e isso é preocupante porque o Congresso americano hoje é de maioria republicana, e mesmo assim o Congresso rejeitou a proposta de uma mudança tributária nos Estados Unidos, que viria acompanhada também de uma queda dos gastos públicos. Os democratas rejeitam, alegando que essa queda dos impostos só ajudaria a população mais rica, e a queda dos gastos públicos prejudicaria os programas sociais que afetariam a população mais pobre, enquanto os republicanos alegam que, pelo menos parte deles, claro, né, que esse corte de gastos públicos não será suficiente para dar conta dessa queda dos impostos. Então a gente está, segundo os americanos, né, os republicanos, está tirando muitos impostos, o que eventualmente aumentaria a dívida, mas se viesse acompanhado de uma redução dos gastos públicos, sem problema. Mas não é isso que está acontecendo, pelo menos segundo clara visão de parte dos republicanos. Além disso, a gente teve hoje a Suprema Corte dos Estados Unidos deliberando que o governo Trump não pode fazer a sua política de deportação de imigrantes baseado na lei de 1798, que é a lei de agentes, a lei dos inimigos estrangeiros. Essa lei, ela foi criada em um contexto do século XVIII, em que, segundo o princípio, né,
prender e deportar estrangeiros sem passar pelo devido processo legal pode acontecer em caso de guerras ou invasões. Isso aí, então é claro que a Suprema Corte não vai fazer a deportação, porque os Estados Unidos não está em guerra ou não está sendo invadido. Então, essa é a diferença de interpretação. Porque, segundo o governo Trump, sim, os Estados Unidos estão em guerra, ou pelo menos estão sendo invadidos. Invadidos por gangues estrangeiras, como, por exemplo, as gangues venezuelanas. E ele cita nominalmente a gangue Tren-Aragua, que é da Venezuela, e segundo o governo americano, estaria entrando nos Estados Unidos, provocando o princípio de uma guerra civil, uma corrupção do Estado americano, e pode sim ter esse processo. Ele alega, por exemplo, que se ele fizer isso, respeitando essa lei, isso agilizaria demais o processo, até mesmo deportando esses membros aí de gangues para El Salvador. Existe quase que um convênio entre Nayib Bukele e Trump, em que o Trump paga uma grana e o Nayib Bukele recebe esses membros aí em direção ao Secote, aquele grande centro, aquela grande prisão, né, localizada ali em El Salvador. Só que, segundo a Suprema Corte dos Estados Unidos, o que acontece hoje é que é uma notificação de 24 horas e ela é desprovida de informações sobre o devido processo para essa pessoa. E isso pode gerar irregularidades, porque não atende os requisitos que devem conter, né, num regime, num governo que preza pelo respeito aos direitos humanos e pela cidadania. Ou seja, segundo a Suprema Corte, não é que eles estão inviabilizando, é que eles querem que haja uma notificação com mais antecedência para que a pessoa que está sendo acusada de pertencer a ser membro de gangue, ter cometido algum tipo de atividade ilícita, possa se defender. Porque, segundo parte ali da sociedade americana, algumas injustiças já foram cometidas, como, por exemplo, por um atleta, um professor de educação física, que aparentemente, por ser tatuado, foi confundido com membro de gangue e mandado para o Secote. E o Secote é uma coisa simples, convenhamos, né, em El Salvador. O governo Trump, pelo contrário, fala que na verdade não. O que existe hoje é que a Suprema Corte não está permitindo eu fazer aquilo para o que eu fui eleito. É um dia ruim e perigoso para os Estados Unidos. Porque, de fato, né, a gente tem que sempre lembrar a separação dos poderes. E entre uma briga constitucional, política não é uma coisa para ser feita pela justiça. A justiça, ela analisa as leis que foram criadas pelo parlamento, porque o juiz, ele não é, pelo menos na maior parte das democracias, claro, né? Não é eleito pelo povo, o México está mudando isso agora, né? Mas geralmente não é eleito pelo povo porque não é um poder político, é um poder jurídico. Ele vai julgar para ver se o executivo, se a população, se a sociedade como um todo, né, está cumprindo as leis que foram feitas pelo parlamento, esse sim, que foi escolhido pelo povo. O parlamento é a voz do povo para a representação, para a criação das leis. Só que, claro, então a Suprema Corte não pode fazer nada? Claro que pode. Atendendo aos princípios da lei, pode julgar se o executivo está cumprindo ou não a lei que foi feita também pelo poder legislativo. Então entra nessa briga. E aí, o legislativo tá se fazendo valer? Só decisão jurídica ou questões políticas como alega o Trump? É a polêmica que está envolvida. Além disso, cara, a gente teve também a agência Moody's, que é uma agência que classifica os países, uma agência de investimentos, né? Basicamente, ela faz recomendações para os investidores. Por exemplo, só um exemplo, tá? Sou muito rico e eu quero investir aí para fazer meu dinheiro render em países mais importantes, mais relevantes, tal, empresas que façam mais sentido para o crescimento da minha carteira de investimentos. Só que eu não sou especialista em economia, eu não tenho tempo para ficar estudando, enfim, mercado financeiro. Então eu vou lá, dou meu dinheiro para uma agência de investimentos, ela investe para mim e, claro, ganho uma porcentagem, né, em cima dos rendimentos dos meus investimentos. E a agência Moody's, dentre outras, ela faz uma classificação de risco dos países. Os Estados Unidos estavam no que a gente chama de AAA, que é a nota máxima, ou seja, o país completamente confiável. Mais uma agência nos Estados Unidos, agora a agência Moody's, rebaixou a nota dos Estados Unidos, colocando que hoje há altas dívidas no mercado americano e o desempenho fiscal, ou seja, a conta arrecadação e gastos, está se deteriorando em relação aos países de risco similares. Claro que a culpa não é só do governo Trump, né? Ele está há pouco tempo aí, sei lá, 3, 4 meses no poder. Isso faz parte de um governo americano, historicamente falando, que aumentou bastante a dívida dos Estados Unidos. O governo Biden, por exemplo, aumentou demais a dívida americana, claro, né? Passando da casa dos 30 trilhões de dólares.
Hoje, a relação dívida-PIB está em torno de 95% nos Estados Unidos. Há previsão que a relação passe de 100% em 2025. Então, a dívida está aumentando, a arrecadação não está tão alta quanto se deveria, e aparentemente não há planos do governo americano, até citei para vocês, né, de reduzir tantos gastos assim. Então, por conta desse risco fiscal, rebaixou-se a nota. E claro que isso é impactante, porque essa nota é utilizada como filtro de investimentos. Existem investidores que só investem em países AAA, por exemplo. Então, se os Estados Unidos saem dessa nota, óbvio que isso pode afetar os investimentos estrangeiros em direção aos Estados Unidos. O Trump alega que o diretor da agência Moody's, na verdade, ele é político, ele é democrata, ele não gosta dos republicanos, enfim, e foi uma decisão política. Mas, de fato, que a situação da economia americana não está às mil maravilhas como já esteve no passado, isso de fato está. Convenhamos também que os Estados Unidos quase sempre conseguem se reinventar. Será que é o caso, galera? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, temos também notícias importantes sobre uma proposta feita por um produtor canadense para a criação de um reality show nos Estados Unidos, que já está sendo apelidado pela sociedade americana de os Jogos Vorazes dos Imigrantes. Qual que é a ideia? A gente sabe toda essa luta, essa briga que existe hoje pela deportação dos imigrantes irregulares, indocumentados, enfim. E, segundo o governo americano, segundo, na verdade, a mídia americana, a ideia é que vai ser criado um reality show em que 12 imigrantes vão concorrer entre eles e aquele que vencer vai ter direito a ter uma cidadania nos Estados Unidos. Ou seja, o registro, né, o green card, enfim, a ideia, a possibilidade de morar no país. E as informações foram colhidas pelo jornal britânico Daily Mail, que garantiu, galera, que a ideia é que o programa vai chamar The America e começaria numa ilha lá na foz do Rio Hudson, no nordeste dos Estados Unidos, e eles pegariam um trem chamado de The America, passando por vários pontos estratégicos dos Estados Unidos, em que teoricamente todo cidadão americano deveria conhecer. Então vai garimpar ouro, por exemplo, em São Francisco, vai fazer rolamento de tronco em Wisconsin, vai, por exemplo, montar o chassi do Ford T em Detroit, que é a sede era, né, enfim, Detroit já foi a sede da indústria automotiva. Hoje perdeu muito da sua indústria pelo aumento do custo de produção, mas já foi a sede da indústria automotiva mundial. E a Ford, inclusive, nasceu lá também. Então ele vai passar por todos os pontos que montariam, que formam quem é um cidadão americano, e aí aquele que vencesse passaria por uma cerimônia no Capitólio que ganharia o seu direito a ter a cidadania americana. Só que, assim, lembrando, tá? Não foi o governo Trump que propôs isso, mas a porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos garantiu que essa proposta existe e que o governo Trump está analisando para saber se realmente vale a pena ou não deliberar isso nos Estados Unidos. O que se coloca é que se o cara está participando disso, possivelmente é porque ele está numa situação de ficar, ou porque ele já está indocumentado, ou porque ele já está com risco de perder a sua cidadania, está vencendo o seu visto, enfim, né? Algo que vale aí. Estão chamando de Jogos Vorazes. Por quê? Galera, Jogos Vorazes, não sei se vocês já chegaram a assistir, mas é um filme, né? Que narra a história de, não sou especialista também em Jogos Vorazes, mas que é como se fosse uma espécie de um jogo em que os competidores competem entre si e quem vence o jogo é o cara que consegue sobreviver a tudo, né? Então a ideia, segundo os Jogos Vorazes dos Imigrantes, é que aqueles que forem sendo eliminados seriam também deportados, já que eles estão numa situação de insegurança ou até mesmo indocumentado nos Estados Unidos. O produtor garantiu que não é nada disso, tá? Na verdade, isso não será jogos vorazes para os imigrantes, já que de fato eles não serão deportados. A ideia é fazer uma situação de conforto, uma situação de viver o American Dream, o sonho americano. Tanto que cogita-se que pessoas que tenham se naturalizado como estadunidenses, que sejam apresentadores. Cogita-se a Sofia Vergara, o Ryan Reynolds, a Mila Kunis, todos, enfim, apresentadores, atrizes, atores aí, que foram ganhar a cidadania americana e que representam esse American Dream. E aí, pessoal, vocês acham que é uma boa ideia colocar uma série de imigrantes para lutarem, entre aspas, né, entre provas aí, para formar um cidadão americano competindo entre si para ganhar a cidadania? Eu, particularmente, acho que mexe com questões, cara, um pouco sensíveis, né, como o sonho das pessoas de ganhar cidadania. Muito possivelmente o cara, se ele tá indo pros Estados Unidos, não é porque ele gostaria de morar nos Estados Unidos, porque se ele estivesse bem no seu país de origem, muito possivelmente ele ia ficar no país de origem, né? Então, porque ele tá buscando um sonho, um trabalho melhor, um estilo de vida melhor, não acho que colocar pessoas para competir com direito à cidadania seja uma coisa que seja válida para a competição. Mas, de novo, é minha opinião. E aí, galera, vocês acham que vale a pena esse reality show?
Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a gente teve também, a gente falou um pouquinho ontem, né, sobre a reunião entre Ucrânia e Rússia, e como de fato essa reunião, ela foi marcada principalmente por críticas dos ucranianos, alegando que a Rússia não tratou com todo o respeito que a reunião deveria ter, mandando uma comitiva de segunda classe, tanto que, por exemplo, o principal representante, o chefe da comitiva, foi o assessor do Putin, que não é um cara relevante para a política do país, e o Zelensky também falou que não ia participar. E aí o Peskov, que é o porta-voz do Putin, começou a dar algumas declarações. Ele deixou bem claro que o encontro entre o Putin e o Zelensky, como a Ucrânia está pedindo, ele só vai ser possível depois que alguns acordos concretos forem assinados entre Rússia e Ucrânia. Que, por enquanto, não houve contato entre Estados Unidos e Rússia depois da reunião, mas que ele acha que isso vai acontecer no futuro próximo. Então ele pede, Ucrânia, tenha calma, vamos fazer as coisas por partes. Por enquanto, a gente não cogita fazer uma mudança na delegação. Sim, a delegação que vai continuar negociando vai ser a mesma que a gente mandou em direção à Turquia. E primeiro vamos realizar a primeira parte do acordo. Narrei para vocês ontem, por exemplo, que houve a promessa da troca de 1.000 prisioneiros do lado russo por 1.000 prisioneiros do lado ucraniano. Os dois países vão apresentar também as suas propostas do que eles consideram como importante para um cessar-fogo. E aí, depois dessas negociações iniciais, aí talvez uma relação aí direta entre chefes de Estado. A interpretação que a Rússia teve e que os Estados Unidos tiveram foi bem diferente da interpretação que a Ucrânia e que a União Europeia tiveram. Falei para vocês ontem também que naquela cúpula de 47 líderes europeus na Albânia, praticamente foi consenso do Friedrich Merz, da Giorgia Meloni, do Emmanuel Macron, do Keir Starmer, que a Rússia não está querendo a paz e que ela está colocando subrepresentantes, subpolíticos, para que não tenha nenhum tipo de poder de decisão para enrolar os ucranianos. O governo Trump vê de maneira completamente diferente. Ele alega, por exemplo, que a Rússia está totalmente envolvida nas negociações e que ele quer se encontrar com Putin justamente para discutir essas questões. Deixou claro, por exemplo, que a Ucrânia deve entender que se não fosse a lama, Kiev teria caído em questão de 5 horas. Só como assim, né? Talvez vocês se lembrem que lá no comecinho da guerra, a Rússia ela tentou invadir a Ucrânia não só nas posições que hoje estão dominadas, Lugansk, Donetsk, etc., mas também pelo norte, vindo ali pela região de Belarus. E a ideia era fazer uma coluna para chegar até Kiev. Fracassou essa ofensiva. O Trump fala que, na verdade, a culpa foi da lama. Galera, convenhamos que eu não vejo muito assim, hein? Tá? Não vejo muito assim, mas enfim, né? Segundo o Trump, a culpa foi da lama. E mais uma vez reforçou que o Zelensky não tem cartas na manga. Então ele não pode ficar fazendo exigências, enfim, e tem que aceitar negociar e fazer um processo de paz com o Putin. Então percebam que as visões, elas são muito diferentes. O Trump, ele está muito mais convencido que a Rússia tem todo o seu arsenal político, bélico, enfim, à disposição, e que a Ucrânia tem que aceitar fazer um acordo mesmo nas bases russas. Já os líderes europeus prometeram aumento da ajuda, do apoio à própria Ucrânia, alegando que não vão aceitar ceder nenhum território. E vale lembrar que na própria reunião, a Rússia fez ameaças, colocando, olha, por enquanto, a gente coloca como condições para um cessar-fogo que a Ucrânia não faça parte da OTAN. O próprio Peskov falou, tá? É importante saber quem vai assinar o documento do lado ucraniano. Vai lembrar que a Rússia não reconhece o Zelensky como presidente legítimo. Isso é importante, tá? Falou, por exemplo, da questão de parar de ter armas europeias, tropas ucranianas sendo treinadas pela Europa. E falou também de ceder totalmente, hein? O território de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson como uma amostra para iniciar um cessar-fogo e aí sim uma negociação pela paz. Só que a Rússia ameaçou. E é bom vocês fazerem isso rápido, porque a nossa paciência está acabando. Se a gente perceber que vocês não estão querendo ceder esses 4 territórios que, segundo a Constituição russa, passou por plebiscito, referendo e tal, e hoje pertence à Rússia, a gente não vai querer somente essas 4 regiões, mas também o território de Kharkiv e o território de Sumy. Ou seja, penso agora que as negociações estão bem distantes de um processo de paz. E para finalizar, pessoal, notícias importantes também sobre os dados que foram liberados pelo IBGE acerca da população brasileira e que são dados relativamente preocupantes. Ano passado, na verdade em 2023, o Brasil teve 2.518.039 nascimentos, que é o menor número dos últimos 50 anos e representa uma queda de 0,8% em relação ao ano passado.
Isso demonstra que o Brasil está tendo uma queda de natalidade, muito associado à própria questão da urbanização. Então, quanto mais urbano é o país, aumenta o custo de criação do filho, geralmente os casamentos, se eles acontecem, eles são muito mais tardios, a maior participação feminina no mercado de trabalho e a própria ideia de que um filho talvez atrapalhe a ascensão social, a ascensão profissional, então as pessoas adiam o sonho da natalidade e aí, naturalmente, se antes a sua avó, sua bisavó começar a pensar em ter filho com 16, 17 anos. Hoje, por exemplo, 39% das mulheres têm a sua natalidade após os 30 anos. Por chegar a esse número, era mais de 10% menor a questão de 10 anos atrás, entende? Então as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, os filhos cada vez numa idade maior. Por isso, por que é preocupante? Não por enquanto, tá? Por enquanto o Brasil está numa situação confortável que a gente chama de janela ou bônus demográfico, que é o momento em que predomina a população adulta frente à população jovem e idosa. E lembrando, galera, só por vias econômicas, tá? Geralmente o idoso, ele representa gastos do Estado, entre aspas, com previdência e saúde, e jovem representa gastos do Estado com formação, qualificação profissional. O adulto, teoricamente, é o cara que já está formado e que não representa tantos gastos assim com a previdência e com a saúde, ou seja, a mão de obra ativa. O Brasil hoje, então, do ponto de vista populacional, está numa situação confortável. A grande questão é que, segundo os próprios dados do IBGE, a partir de 2047 a gente vai atingir o topo ali, que seria de 220 milhões de pessoas, e aí a população brasileira vai começar a cair. E mesmo assim, com o envelhecimento populacional, aumentando os custos e tendo menos adultos para sustentar, pagar os impostos e sustentar o Brasil. Não é um problema de agora, mas talvez um problema daqui 10, 15, 20 anos, esse envelhecimento populacional. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.